Olá, querido aluno, querida aluna. Como eu havia explicado para vocês, hoje trarei um assunto muito importante a respeito do plágio, que nós sempre discutimos nesta disciplina, bem de maneira inicial, para que nós deixemos todos vocês bem atentos com relação a isso, sobre essa prática que é ilegal, seja em qualquer meio social existente. Eu até falei para vocês na aula anterior que eu ia colocar a aula sobre plágio e sobre ABNT, mas acredito que hoje eu coloque a aula sobre plágio e coloque na semana que vem a aula e mais a aula da ABNT para não ficar muito puxado para vocês também. Nesta aula nós não teremos material escrito. É muito importante que vocês prestem muita atenção, porque a partir do momento que está na ementa é passado para todos os professores que vocês têm contato com essa disciplina e com essa instrução, a partir do momento que algum aluno recorrer ao plágio em seus trabalhos, esse trabalho pode ser anulado. Sendo detectado o plágio, ele pode ser anulado. Então, fiquem muito atentos com relação a isso, porque a penalização é grande, é uma coisa que não vale a pena. Então vamos lá falar um pouquinho sobre a definição de plágio, as suas consequências e também, por que não, como evitar esse tipo de prática em meio acadêmico. O plágio, devo falar para vocês inicialmente, que é um problema muito sério. É exatamente por isso que eu trato ele com seriedade, procuro trazer logo nas primeiras aulas com vocês, porque de fato é um problema que pode prejudicar vocês e bastante. O plágio é praticado bastante no meio acadêmico, no meio profissional. Inclusive, alguns casos de plágio têm sido divulgados bastante hoje em TikTok e redes sociais, de música, plágio de música, plágio de artigos que são publicados, de notícias de jornal, de colunas jornalísticas e tudo mais. Então, é muito importante que vocês estejam atentos. O plágio, o que ele é? Ele é o ato de apresentar o trabalho de uma outra pessoa como se ele fosse seu, sem dar o crédito ao autor original. Isso pode incluir uma cópia direta do texto, um parafraseamento, ou seja, quando eu leio uma, um trabalho científico, ou uma música, ou alguma outra coisa, e interpreto e tento colocar com as minhas palavras. É basicamente isso. Esse uso de ideias também, sem a citação adequada, e até mesmo quando você já escreveu um artigo científico anterior ou um trabalho anterior, escreve novamente e não coloca essa sinalização, é considerado um autoplágio. Bom, existem consequências sérias com relação ao plágio e, basicamente, as consequências acadêmicas podem levar a punições severas, como reprovação em disciplinas, suspensão ou até mesmo expulsão da instituição de ensino. Além disso, compromete totalmente a integridade intelectual e compromete a reputação do estudante. Uma vez que essa prática acaba sendo comentada entre as pessoas que se decepcionam, porque eu falo muito isso, é muito triste ao professor que se esforça, que faz as aulas tudo certinho, às vezes faz uma solicitação de trabalho para fixação do conhecimento, e aí o aluno faz um plágio e o professor detecta. E isso deve ser passado imediatamente à coordenação, que é passado para a direção, para que providências sejam tomadas. E é por isso que nós estamos falando de reputação, porque acaba que outros setores precisam saber a respeito disso, muitas vezes é levado ao colegiado do curso, então é muito importante que nós tenhamos atenção, porque sempre é sinalizado esse tipo de problema para que outras pessoas fiquem atentas. Existe também o plágio no mundo profissional, como eu disse para vocês, e nesse caso ele pode resultar em demissão em em processos judiciais por violação de direitos autorais e danos à reputação da empresa ou do indivíduo. Temos visto, como eu disse para vocês, músicas plagiadas, álbuns inteiros plagiados, fotografias, né, que as pessoas falam que é plágio em alguns momentos.
que quando você produz uma fotografia igual da outra pessoa e tudo mais. Então é muito importante que vocês estejam bem atentos, porque existem diferentes formas de plágio. Quando nós falamos em plágio, hoje com a inteligência artificial e com todas as ferramentas que nós temos, nós devemos ver que nós podemos sim utilizar a internet, utilizar as formas de pesquisa a nosso favor. Uma vez que as pessoas que saíram da faculdade há muito tempo sabem que quando nós éramos mais jovens, os recursos que nós tínhamos de pesquisa eram basicamente recursos em livros. Então era muito mais difícil encontrar e ainda assim, muitas vezes, os nossos professores nos faziam aprender a fazer ficha catalográfica e a escrever a bibliografia para que a gente fizesse a citação dessas referências. Então existem muitas formas de prevenir essa prática que é o plágio. E eu quero falar sobre algumas com vocês agora. Para que ele seja prevenido, é importante que nós aprendamos a fazer a citação de forma adequada. Sempre que a gente utilizar ideias, conceitos, trechos, fragmentos de outras fontes, de outras pesquisas, é fundamental que a gente faça uma citação correta e que a gente siga um estilo de formatação adequada. E falarei com vocês a respeito disso na aula ABNT. Paráfrases ou resumos. Quando a gente faz uma paráfrase ou resume o trabalho de outro, é importante que a gente reescreva essas ideias com as nossas próprias palavras, mas mesmo assim a gente cite a fonte desse trabalho onde nós nos inspiramos, porque ele foi utilizado. Nós podemos também utilizar ferramentas gratuitas de detecção de plágio para a gente ver se a gente acabou recaindo nessa prática do plágio. Então, se vocês forem escrever artigos, trabalhos e vocês recorreram à leitura de trabalhos na internet ou à não citação correta, podem passar no antiplágio que ele vai apontar para vocês a porcentagem de plágio existente. Existem muitas ferramentas online gratuitas que podem ajudar vocês a identificar o plágio. Vão comparar os textos que vocês enviaram a uma base de dados gigantesca que possam indicar possíveis semelhanças. Então vejam, a cópia integral ela pode recair no plágio, mas semelhanças, porque existem alguns fatores sequenciais de número de palavras ou algumas coisas algorítmicas no texto que são indicadas quando esse texto vai para o antiplágio. E é aí que uma ferramenta para você evitar o plágio é importante, nós estamos fazendo agora. Desenvolver as habilidades de escrita e pesquisa. Então, investir no desenvolvimento de habilidades de escrita, de leitura, de pesquisa é fundamental para que o plágio seja evitado. Então, nós precisamos aprender a ler com mais atenção, conseguir assimilar e também reformular as coisas de uma forma que nós estejamos mostrando o nosso conhecimento a respeito daquilo, e não uma cópia integral. Eu tinha uma professora que falava que a gente não pode beber na fonte de uma outra pessoa sem dar o crédito para ela, e isso é correto. Quando você faz esse direcionamento dos créditos, tudo certinho, utilizando o método correto de citação, para que você evidencie essas fontes, você já evita muitos problemas. Então, o plágio ele é uma violação ética muito séria no meio acadêmico e também no meio profissional, com consequências negativas tanto para quem copia, quanto para a comunidade acadêmica e profissional como um todo. Observem o que eu acabei de dizer, é uma violação ética muito séria. Vocês podem se prejudicar muito e vou contar para vocês alguns casos que aconteceram de colegas que na maior boa vontade emprestaram para um outro colega um trabalho que eles demoraram tempo para fazer, que eles se dedicaram, e o colega muito na má fé foi lá e basicamente mudou o nome, porque ele achou que o professor não leria. E como eu disse para vocês, é muito fácil para nós professores detectarmos o plágio. Então fiquem atentos. Agora que nós já entendemos o que ele constitui, entendemos as consequências e nós sabemos também como prevenir tudo isso, nós devemos focar em desenvolver essas habilidades de leitura, de escrita, reflexão e pesquisa, porque nós precisamos também utilizar essas fontes de forma responsável. Quando nós adotamos
práticas éticas no desenvolvimento do nosso trabalho, que é o quê? Atribuir o crédito, fazer a minha parte de verdade, estudar tudo bem certinho, nós vamos contribuir tanto para nós, porque o plágio, para mim, ele é uma maneira bem. Não gostaria de usar a linguagem coloquial aqui, ele é uma maneira bem ruim de autossabotagem. Fiquem bem atentos com relação a isso, porque não vale a pena. E vocês agora já estão sabendo um pouco mais sobre isso. Procurem sempre fazer o melhor de vocês, porque vai valer a pena. Vocês virão a desenvolver habilidades que são muito importantes e muito caras quando você não adquire em contexto educacional, que é o ambiente correto para vocês desenvolverem essas habilidades. Então, procurem ser bem atentos com relação a isso, que vocês se sairão muito bem e não terão problemas. Eu espero vocês nas próximas aulas, que daí então serão a aula da semana e mais uma aula extra a respeito da BNT. Até lá!